Seja louvado o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Para todo sempre. Eu saúdo a Almademp com a paz do Senhor Jesus. Quem trouxe Bíblia? Deixa eu ver se você trouxe Bíblia. Deixa eu só conferir aí. Deixa eu ver. Tira uma foto bem bonita de vocês aí com essa Bíblia aí, com a espada aguda de 2 fios. Cadê os crentes que gostam de Bíblia? Ei, irmão, não fale, não venha trazer Bíblia no celular agora não, tá bom? Mas levanta ela lá em cima e repita comigo a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada aguda de 2 fios. Ela balança ela assim, ela é apta para discernir as intenções do coração. Quem pode dar uma linda glória para Jesus? Mateus capítulo de número 24. A gente chega no Apocalipse 1:7. Eu ia pedir ao meu diácono para disponibilizar aí depois alguns textos bíblicos. Meu diácono Eduardo. Mateus capítulo de número 24, versículo 27. Depois nós estaremos nos direcionando ao tema Apocalipse 1:7. Mas eu queria deixar esse texto como um texto paralelo. Mateus capítulo de número 24, versículo 27. Quem encontrou, diga: missões eu vou. Quem ficou calado também vai. Você é muito esperto no falando, né? Tem gente que quando ouve essa palavra, uns o coração se aquece e outros o coração esfria. Mas o coração que se esfriou, Jesus vai aquecer. E aqueles que estão aquecidos, Jesus vai incendiar em nome de Jesus. Vamos ler o versículo de número 27. Depois iremos para Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Apocalipse, capítulo de número 1, tema proposto por a superintendência da Almademp, e que, com sincera opinião, muito bem proposto para os dias atuais. Eu não sei qual vai ser a linha que Jesus vai me conduzir nessa manhã. Se é na linha mais aplicativa, avivada, ou se mais no ensinamento. Mas uma coisa eu sei: Jesus vai fazer algo lindo hoje aqui nesse lugar. Apocalipse 1:7 diz assim, eu queria que vocês repetissem o versículo de número 7, só até a parte A. Todo olho verá, tá bom? Vamos até a parte A ali, só a parte A. Na conta de 3, vocês, por favor, verbalize. Todos, eu quero ouvir aqui um coral lindo agora, todos verbalizando. Não fique somente com mímica nos lábios, mas verbalize a palavra de Deus falando-a em nome de Jesus. 1, 2, 3. Mais uma vez, mais forte, até aí, o olho verá. 1, 2, 3. Amém. Coloca a tua Bíblia aí na poltrona.
Fecha teus olhos agora em nome de Jesus. E ore conosco, depois se sente em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, querido, e que o teu Espírito Santo nesta manhã, Senhor, possa limpar da nossa mente todo embaraço, limpar de nossa mente tudo aquilo que impede, Senhor, ao aprendizado da tua palavra. Que nesta manhã, Senhor, o teu Espírito Santo nos encha da tua graça, nos encha de poder, derrama sobre nós, Senhor, os teus dons, e que o teu nome venha a ser glorificado nesta manhã, em nome de Jesus. A igreja diz: tome seu assento, por favor. Eu queria pedir uma coisa a vocês. Vocês poderiam me ajudar nessa manhã a pregar? Quem me ajuda a pregar nessa manhã? Diga amém. Deixa a tua Bíblia aberta assim, na tua mão aí, por favor. Deixa bem aberta. Vai ter um momento de você dar glória, vai ter um momento de você adorar, vai ter um momento de você pular, falar em línguas, deixar Deus te usar. Mas eu queria nesse momento chamar a vossa atenção no texto que nós lemos. Deixa ela bem aberta assim. Se você trouxe uma caneta para pelo menos grifar isso aí, deixar memorizado, bote a data de hoje na tua Bíblia em cima. Participei da EBJ 2026, baseado nesse tema. Apocalipse capítulo 1, verso de número 7. O texto é claríssimo. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá. Eu queria nesta manhã propor aos irmãos jovens, às irmãs, irmãos, um tema baseado sobre qual é a nossa expectativa para a sua vinda. Repita comigo, qual é, bata no peito assim, a nossa expectativa para a sua vinda. Preste-me bem atenção em nome de Jesus, porque isso é seríssimo para a nossa vida espiritual. Quando adentramos ao texto sagrado e ao tema proposto, qual é a nossa expectativa? Quando analisamos essa palavra e o que nós estamos vivendo no mundo atual, observe que vivemos dias de tantas expectativas ao nosso redor. Temos expectativa em relação à política no nosso país. O que será após o novo ou o velho? Temos expectativas acerca de justiça, porque a injustiça tem sido grande em vários segmentos, mas alguém fica na expectativa de alguma mudança. Existe também a expectativa de paz. Quantas nações ficam na expectativa de que haverá uma paz vindoura entre a Rússia, a Ucrânia, Israel com o Hamas, e por aí vai, porque o mundo está se preparando para este glorioso dia. O mundo está no cenário que vocês nem imaginam o que estará acontecendo para o grande evento esperado pela igreja. Quando olhamos e analisamos essa expectativa, observe que o coração do homem, o meu coração, o seu coração, sempre esteve ligado à esperança de alguma coisa. Você estar aqui, mas a sua expectativa é para alguma coisa que vai acontecer. Você chegou aqui, mas chegou numa perspectiva de alguma coisa, o que vai acontecer. Você veio com um projeto, você veio com um anelo, e você veio com um desejo de haver uma grande expectativa aqui
aqui neste evento. Porém, em meio a tantas expectativas, pega a palavra agora, em meio a tantas expectativas que rodeia a nossa vida, há uma que a igreja está anelando, há uma expectativa que a igreja está buscando, há uma expectativa que a igreja está esperando, é a gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a maior expectativa que a igreja nela. Deixa eu ver se alguém nesta manhã veio com essa expectativa. Será que você veio com essa expectativa? Porque o texto é claro, ele vem. Repita comigo, ele vem. Você crê? O que significa, pastor, a palavra expectativa? Escute só. A palavra expectativa significa esperar, aguardar com atenção, olhando para fora. Outra palavra, expectativa, também está no campo da vigilância. Eu preciso ter também esperança fundamentada em quê? Em algo. Quando nós observamos esta palavra expectativa, ela é muito mais ampliada no uso comum da sua palavra. O uso comum da palavra da expectativa é uma espera daquilo que está por vir. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa se não é verdade? Principalmente as jovens. Os jovens também, mas as moças, elas começam no noivado, no namoro. Aí tem a perspectiva de quê? Do noivado. E quando chega no noivado, começa o quê? Os preparativos. Presta atenção que o negócio aí você vai entender por que eu estou falando na expectativa. Observe que a jovem, ela fica naquela ansiedade, naquela expectativa, como será o casamento? Como será o nosso matrimônio? Como será aquele dia que eu vou estar entrando na igreja com o meu pai, que se for uma jovem, né, vai estar entrando com o seu pai, e vai andando, e todo mundo do lado direito, do lado esquerdo, vai ver você entrando, aleluia. O teu marido, teu esposo está no púlpito, esperando você adentrar a igreja, e você vai passeando, e o seu coração vai aquecendo, mas tudo para chegar aí, você lá atrás anelou, você atrás esperou, para que aconteça o ato matrimonial, precisa ter a expectativa da espera. Quem espera sempre alcança, quem espera não desanima, quem espera persevera, quem espera sonha. Deixa eu ver se nessa manhã tem sonhador aqui. Tem sonhador aqui? Escute-me bem. Estamos abordando um dos temas mais principais das Escrituras na era do século 21. É por isso que eu disse, a minha preocupação é que hoje a internet está cheia de supostos pseudos escatológicos, homens que pregam a escatologia talvez diferenciada da visão que nós acreditamos. Porque escute-me bem, estamos aqui apreensivos. Eu não sei se terminamos o culto hoje. Será que você está com essa expectativa? Meus queridos, o seu coração precisa estar aquecida, porque você pode até se preparar aqui, mas a perspectiva maior é sobre a vinda de Jesus. Observe que estamos diante da segunda vinda de Cristo. Eu disse o quê?
Eu disse o quê? A segunda vinda de Cristo. Mas para se haver a segunda, houve-se a primeira. Observe que há uma profecia em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, que é conhecido como a semente da mulher, que Jesus viria, ou melhor dizendo, o Messias viria de uma mulher. A semente da mulher, a profecia foi proferida pelo próprio Deus no Éden. Os séculos foram se passando. A cada momento esta profecia era aquecida. A cada momento alguém falava: o Messias virá. Israel é estabelecido nas 12 tribos. E no momento das 12 tribos, um cetro sairá de Judá. É a promessa que Jacó faz ao seu filho. O cetro sairá de Judá. Vai entendendo? E observe que esta profecia vai se aquecendo pelos profetas. Em Moisés chega a dizer e escrever que haveria de vir um profeta maior do que ele. Isso o povo de Israel estava esperando, anelando. Os séculos vão passando, a monarquia é surgida, nasce o primeiro rei, Saul, depois ele é rejeitado, vem Davi, e aí sobre Davi há uma promessa acerca do Messias, que o Messias viria da tribo de Judá, e principalmente da linhagem de Davi. Então as nações, e principalmente Israel, anelava a vinda do Messias, e muitos acreditavam, pasme bem, muitos acreditavam que Jesus viria como libertador para libertar Israel da mão dos seus opressores. Muitos acreditavam que o Messias iria vir para estabelecer o seu reino e dominar todas as nações, a ponto que Isaías profeta Isaías vai dizer que a vinda do Messias, ele vem com sofrimento, ele viria como ninguém imaginaria. Uns imaginariam que ele vinha como um imperador, um rei, para colocar todos os impérios abaixo, mas Paulo vai escrever aos Gálatas, no capítulo de número 4, e o versículo de número 4, ele vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sobre a lei, para resgatar e tornarmos seus filhos. Tem filho de Deus aqui? Miqueias vai dizer que o Messias, no capítulo de número 5, versículo 2, iria nascer em Belém. Mas numa noite, quando Maria está descendo para buscar hospedagem na Judéia, e não encontra, e ela estava já com dores parturientes para dar o filho, foi para uma estrebaria, e ali, no lugar próprio, no lugar que ninguém esperava, nasceu a luz, nasceu a luz, nasceu a luz, nasceu o Messias prometido. Olha que coisa linda. Simeão, ele anelava, ele esperava, e ele disse, quando Maria foi levar Jesus para ser apresentado, ele pegou a criança na sua mão e disse: agora eu posso partir em paz, porque os meus olhos contemplam a salvação do Senhor. Ele estava velho, olha só, escuta só, ele estava velho, era um ancião, mas a expectativa dele ver o Messias era grande, e agora o Messias estava na sua mão. Ele levanta a criança e diz: os meus olhos
Ana profecia, a profetisa, ela disse quase a mesma coisa, dizendo: agora chegou aquele que veio resgatar as nações. E por aí vai. E havia um homem no deserto pregando, dizendo: arrependei-vos, 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 raça de víboras, eu vim para aplainar o seu caminho. Alabadagaçorabanaia. Ei, pega aí a visão. E no momento que ele está falando, ele para. Parece que eu vejo que o Espírito Santo toma ele, e ele vê aquela multidão, mas alguém diferente está entrando no meio da multidão. A multidão é grande, a expectativa. Ele sabia que ele seria o precursor do Messias. Ele vinha primeiro do que o Messias. Ele estava planeando o caminho do Messias. E de repente ele para. Alguém está vindo, humilde, e ele dá o grito. Ele dá o grito. Ele dá o grito. Sabe qual foi o grito que ele deu? Atenção! Está chegando ele está chegando, ele está chegando. Está chegando ele. Eis aí, está chegando ele. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Levanta a tua mão para adorar nessa manhã. Alabagaçurabai. Ele sai do batismo, vai para ser tentado. Quando ele é tentado, começa o seu ministério. Você rápido agora, rápido, ligeiro, para entrar no teor do tema. Quando ele sai assim, olha. Quando ele sai do batismo, depois da tentação, ele agora vai chamar quem? Os seus discípulos. Parece que eu vejo ele andando e fez: tu, vem, tu, vem, tu, vem, tu, vem, 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 vem. Eita, deixa eu ver se tem discípulos aqui dele. Deixa eu ver que quem ouviu a voz dele vem, 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 adore a ele. Eu vou te dar um minutinho porque você é chamado por ele. Aleluia! Você sente a presença dele aí, sinta a graça de Deus aí na sua vida. Você foi chamado por ele. Com a formação dos 12 discípulos, Jesus começa seu ministério. Escute. E por onde Jesus passava, acontecia milagres. Paralítico se levantava, cego estava enxergando, quem estava endemoniado era liberto. Escuta. E a fama dele, ó, depois de 3 anos, ele participa da sua última Páscoa com seus discípulos. E naquele momento fatídico, ele olha para o rosto de cada um e vai dizer: eu vou ser entregue, eu vou morrer, mas eu quero dizer para vocês, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Mas um de vós que estar é o diabo. Um de vós que estar aqui há de me trair. Os discípulos ficam aperreados porque quem será? Quem será? João se acosta e pergunta a Jesus. Jesus só faz dizer um enigma: aquele que põe a mão comigo no bocado é este. E quem é que bota a mão no bocado com Jesus? Judas. Jesus olha para ele e disse: vai,
o que tu tem para fazer, faz-o depressa. Você sabe o significado do bocado? Era Jesus dizendo para ele assim, ó: eu não quero te perder. Muda esse teu pensamento. Eu não vim para te destruir, eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Era como Jesus dizer assim para ele: olha, o que Satanás colocou no teu coração, tira enquanto há tempo. Enquanto há tempo, tira. Porque eu te amo. O bocado significava isso: eu te amo. E terminada a ceia, ele se foi. Jesus se direciona para o Getsemane. Quando ele chega no Getsemane, vem uma comitiva. E essa comitiva, quem vem no meio? Judas. O sinal era: aquele que o beijar, este será. E Judas partiu e abraçou a Jesus e lhe deu um beijo. Pastor Paulo, o que é que tem a ver com a vinda? Você vai ver agora, já. Quando ele deu o beijo, foram em cima do mestre, levar o mestre para o julgamento. O mestre é julgado e é condenado à crucificação. Ele vai para a crucificação. Escute, haveria na crucificação a mudança de dispensação, porque até então os judeus estavam debaixo da dispensação da graça, da lei. Quando Jesus é colocado na cruz do Calvário perante os dois salteadores, no meio, e a última frase de Jesus, vocês sabem qual é a última frase de Jesus no Gólgota? Tetelestai. Jesus disse: está consumado. Em outras palavras, está feito. Não, nem todo mundo pegou a visão. Está feito. Está concluído o plano de salvação da humanidade. Você está aqui hoje porque Ele não renunciou à cruz. Você está aqui dando glória a Deus e aleluia, porque Ele foi até o fim. Ele não voltou atrás. E como Ele não voltou atrás, Ele fala para a sua igreja: aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem que ser fiel até a morte. Agora, para eu entrar no teor, o que acontece agora? Mulheres despreparadas, sem visão, e perdeu a promessa. Não tinha nenhuma expectativa. Sabe qual era a expectativa de Maria e das mulheres? Levar perfume para embalsamar a Jesus. Se Jesus tinha dito que Ele iria ressuscitar, por que eu vou levar perfume? A expectativa delas era essa: eu vou embalsamar, ele está morto lá, talvez está podrido, está ali, eu vou levar. Quando ela chega, ela viu algo que lhe espantou. Só Lucas diz isso, elas ficaram perplexas. Por quê? Ei, olha para cá. A pedra foi removida. Com a pedra removida, a expectativa dela foi: e agora? Olha para aí. Levaram ele. Ei, cutuca esse crente aí que está junto de você e pergunta: como é que está a tua visão hoje? Qual é a tua visão hoje? Ei, olha para cá. A tua visão é no céu ou a tua visão é na terra? A tua visão é nas promessas ou nas circunstâncias? Se Jesus disse que Ele iria ressuscitar, é porque Ele iria ressuscitar. E qual deve ser a minha esperança, a minha expectativa? Esperar.
Maria estava tão agoniada, estressada, preocupada, que ela pensou que Jesus era um jardineiro. Porque Jesus, quando viu ela ali, ó, fez assim, ó, Maria. Aí ela olha para o jardineiro e disse: quem foi que levou ele? Maria! Mestre! Jesus teve que falar duro com Maria. E às vezes Jesus tem que falar duro conosco. Vai dizer aos teus irmãos, os discípulos, que eu estou vivo. Eles foram. Eu quero adiantar logo aqui para não perder o teor ali, ó. Eles foram. Jesus se apresenta a ele. E Jesus disse: ficai em Jerusalém, porque do alto serás revestido de poder. Há uma promessa sobre vocês. Fique lá esperando. Jesus passou 40 dias com seus discípulos. Escuta agora. 40 dias, meu evangelista Madison. 40 dias. Parecia que eu vejo uma multidão como essa, porque a Bíblia vai identificar 500 irmãos. Imagina, e Jesus aí falando com eles. Ei, o texto diz testemunhas oculares da ressurreição. A ponto de Jesus disse a Tomé, olha aqui, olha. Olha aqui, Tomé, o cravo. Olha aqui, Tomé, eu estou vivo. Imagina o povo olhando Jesus assim, Jesus falando com ele, dando as instruções. E de repente, uma nuvem veio dos céus e começa a envolver ao Senhor Jesus e começar a o elevar. Imagina tu como é que ficaria? Vai, e aquela nuvem, aquela glória, e você subindo. Você ficou agora paralisado, os discípulos ficaram paralisados. E ao ficarem paralisados, sabe o que aconteceu? Teve que vir quem? 2 anjos. E disse: eita, segura agora. Varões galileus, porque estáis vendo este que está subindo agora. Se prepare, porque da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele regressará. Qual foi a promessa de Jesus em João capítulo 14, versículos de número 1, 2 e 3? Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E olha o que o texto diz: virei outra vez. Virei outra vez. Virei outra vez para levar vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. A dispensação da graça é proclamada no Calvário. Estamos há 21 séculos. Que a cada século ecoa a voz do Espírito da profecia dizendo: Ele vem. O tema hoje é esse. Olha que coisa linda. Ele vem. Vocês não sabem porque o Espírito Santo de Deus colocou isso no coração da superintendência por aprovação do nosso pastor presidente. Ele vem. Sabe o que é isso? É aquecer os corações.
Irmãos, nós somos uma igreja pentecostal. E os pentecostais, agora eu vou falar um pouco de teologia. Os pentecostais defendem uma visão acerca da vinda de Jesus, numa visão pré-tribulacionista. Pastor Paulo, eu sei que tem muitos jovens aqui que talvez não entendam essa nomenclatura, mas eu vou tirar ela para não complicar muito. Mas um pré-tribulacionista, um crente, um jovem, é aqueles que acreditam, que anelam, que esperam a vinda de Jesus antes da grande tribulação. Porque a grande tribulação virá, acontecerá. Até porque ela é cumprimento da 70ª semana de Daniel, a última semana que está faltando no calendário judaico. Por que está faltando no calendário judaico? Porque quando Jesus no Calvário disse tetelestai, parou o relógio de Deus para Israel. E quando o relógio de Deus para Israel, ela abre para a igreja. Mas Jesus disse uma coisa: vigiai e olhai para a figueira. Quando vocês verem a figueira brotando, ficai atento, porque está vindo a minha glória. Eu estou vindo buscar e restaurar. A figueira é uma tipologia de Israel. Isso quer dizer que a igreja ela vive debaixo da promessa que está em Israel. Israel é o relógio de Deus e está parado lá na cruz, parado para que a igreja receba a graça imensurável. Você está aqui hoje porque a graça te alcançou. Você está aqui hoje porque a graça te salvou. Você está aqui hoje porque a graça moldou a sua vida. Mas a porta vai se fechar. Mateus capítulo 24, vamos lá. Mateus capítulo de número 25, perdão. 25. E eu queria que você analisasse isso comigo. Mateus capítulo 25, versículo de número 13. Perdão, 13 não, o 11. Bota ali, meu diácono. Olha aí, ó. Versículo 11. Mateus capítulo 25. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. Por que abre a porta? Porque o versículo 10, olha o que diz o versículo 10. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. Chegou quem? Chegou quem? E as que estavam preparadas fizeram o quê? Entraram com ele para e o quê? Então a porta ainda está aberta, mas ela vai se fechar. Escute agora. Quando nós falamos de a segunda vinda de Jesus, há um texto no Novo Testamento chamado parousia. Escute aí, presta atenção agora que eu vou lhe dizer. Parousia. Eu fiz o texto, a leitura em Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra-se ao ocidente, assim será também, ó, o termo vinda, parousia. A parousia de Cristo. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 7 vai dizer: eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá. É a parousia, ele vai vir. Só que esta palavra, parousia, ela tem um significado tremendo.
ela tem um significado que quer dizer a visita de um rei, a visita de um imperador. Ele vai vir solenemente, ele vai vir visivelmente. Significa chegada, chegada principal ou chegada oficial. Presta atenção, a chegada oficial. Só que o texto em Apocalipse 1:7 vai dizer que todo olho o... Então aí é visivelmente, vão ver ele vindo em glória. Presta atenção, ele vai vir em glória. Isto é visível. Pastor Paulo André, e aonde fica o arrebatamento da igreja? A palavra arpaço é a segunda palavra que vai dar uma conotação à parousia de Cristo. É aí que nós, os pré-tribulacionistas, faz uma distinção desses dois termos. E aí você vai entender, existem algumas outras linhas que pegam esses dois termos e coloca em um só. Porém nós acreditamos e defendemos que ela tem uma distinção na mesma parousia. O que é isto, pastor Paulo André? Apocalipse capítulo de número 3. Abra sua Bíblia para nós podermos analisar mais com detalhe. Versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, eu te guardarei da hora da tentação. Da hora da tentação, os intérpretes nos entendem o texto no seu original, vai falar da grande tribulação. A grande tribulação que haverá para a humanidade. A grande tribulação, igreja, presta atenção, não é para a igreja, é porque ela é para Israel. Julgamento de Deus para Israel. Para a igreja é arpaço. Como é isso? Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Abre a tua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13, bota na pantalla, e vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quer dizer que não tem expectativa. Você está aqui hoje porque você criou uma expectativa. Você está aqui hoje porque Deus colocou no seu coração a expectativa. Eu sei, jovem, que vocês querem crescer profissionalmente. Eu sei, jovens, que vocês querem suceder bem na sociedade, ter filho, casar, mas isso é periférico. A promessa maior é a volta do Senhor Jesus. É a igreja necessitada de esperá-lo. Olhe para esse crente bonito e dá um balanção dele para ele se animar. Diz assim: você está esperando? Você está esperando? O que é que você está esperando? O que é que você está esperando? A hora da tentação que há de vir sobre a terra. Mas olha o que Paulo vai dizer, versículo de número 16. Verso de número 16. 1 Tessalonicenses 4,16 vai dizer, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Deixa eu ver a hora. Descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois quem? Depois quem? Depois quem? Bata no peito aí, bata no peito. Depois quem? Tá fraco, depois quem? O que é que acontecerá? Seremos arpaço.
seremos, ó, escute só para você melhorar o significado, seremos tomados de repente, seremos arrancados com força. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Quem tem essa certeza, levante a mão para adorar. Quem tem essa certeza, levante a mão para adorar. Ei, vai ser assim, ó. Você vai estar, olha, trabalhando. Talvez você vai estar de Uber. Bota a primeira. De repente vai acontecer algo sobrenatural na tua vida. É o que eu creio. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No dia do arrebatamento, olha o segredo aí. No dia do arrebatamento acontecerá algo sobrenatural na vida de todos os crentes. O que, pastor? Haverá uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, começando a te alegrar de uma maneira que você nunca foi, nunca teve. Aí você está dirigindo, aí começa você cantando. Estou seguindo a Jesus Cristo neste caminho. Eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Aleluia! Para trás não volto, não volto. E o Espírito Santo começando a encher a sua igreja nos 4 cantos da terra. Estou seguindo a Jesus Cristo, aleluia, neste caminho eu não desisto. Vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Eu sei que está difícil. O que? A Jesus Cristo. Cuidado, crente, olha só. Atrás. E o que? Aí sabe o que vai acontecer assim, ó. Você está em casa varrendo, 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 e vai varrendo de repente. Você está no avião, você está no ônibus, você está em casa, no trabalho, e de repente. Levanta a tua mão, só quem tem essa certeza. Agora apertou. Só 10 minutos para apertar. Eu só fiz uma narrativa. Os pregadores da tarde vai. Só fiz uma narrativa. Escute só. Queria que você agora parasse. A diferença de arpaço para parousia. Parousia é a vinda dele. Só que o arpaço faz parte da parousia na primeira fase da vinda de Cristo. Porque ele vem para o que é seu, ele vem para a sua igreja, ele veio arrebatar a sua igreja. Só que para arrebatar a sua igreja, eu preciso estar o quê? Eu preciso estar o quê? Quem sabe do segredo? Então olha para esse crente, se Jesus voltar agora, pergunta ele aí, pergunta. Se Jesus voltar agora, tu sobe? Sobe. Deixa eu ver se você vai subir. Deixa eu ver. Deixa eu ver se você vai subir. Deixa eu ver se você vai subir. Já pegou ali, já ficou alguém de pé. Já ficou alguém de pé. Já ficou alguém de pé. Se você tem certeza, fica de pé. Eu só quero. Se você não tem, fica sentado.
É a tua igreja, Jesus. É a tua igreja, Jesus. Eu sei que tem jovens aqui, Jesus, que está se arrastando, mas não está negando o teu nome, Jesus. Aleluia. Se tem um crente aqui que não é batizado, Espírito Santo, batiza ele agora. Aonde tiver ele agora, Espírito Santo, batiza ele. Enche ele agora de alegria. Se ele tem certeza que se o Senhor voltar agora, ele sobe. Batiza ele, Jesus. Batiza ele agora, Jesus. Batiza ele agora, Jesus. Batiza ele agora, Jesus. Ele vem. Ele quer encontrar uma igreja santa, pura, lavada no seu sangue. Eu vou fazer um teste com você aqui em 5 minutos ali. Vou fazer um teste com você. Você ficou de pé? Eu mandei você ficar sentado. Esse aqui tá certo. Esse aqui tá doentinho, meu filho. Você tá doentinho, não pode ficar de pé não, não é isso? Pronto, esse aqui tá certo. Se ele não puder, tá certo. Porque quem não ficou de pé, você vai saber agora. Por que você ficou de pé? Foi porque eu mandei, foi? Ou porque você tem convicção que se Jesus voltar agora, você sobe? Eu não sei. Você sabe que o termômetro é usado para quê? Para medir a temperatura do crente, da pessoa, se está com febre, né? A temperatura média aí 36,5, 7 é febril, 37. Passou disso, já vai piorando o negócio. No mundo espiritual também Deus nos testa. E coloca também um termômetro no crente. Então agora Ele está colocando um termômetro em você. Para medir a tua temperatura espiritual. Se Ele vier agora, se tu sobe. Se tu tiver normal, tu sobe. Mas se tua temperatura tiver com 40, 41 graus, estás ferrado. Pode dar um infarto em você. Pode dar uma convulsão em você. Porque você está fora do padrão. Mas eu acredito que todos estão no padrão. Sabe qual é o primeiro teste? Quando Jesus voltar, Ele quer encontrar a sua igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E um crente cheio do Espírito Santo, ele vive guiado pelo Espírito. Ele vive guiado pelo Espírito. Ele tem o seu caráter transformado. Ele produz o fruto do Espírito. Ele tem ousadia. Ele tem santidade. Tem amor para com as coisas de Deus. Já dá para você ficar sentado. Já dá para você sentar. Amém? O crente que é cheio do Espírito Santo tem essas qualidades. Agora o crente que não tem o Espírito Santo de Deus, que não está cheio, ele é um crente que vive mais guiado pela carne do que pelo Espírito. Vai sentando. Vai sentando. Ninguém quer sentar não, né? Vamos lá. Eu deixei você em pé para correr um pouquinho de sangue, porque já já você vai dar lugar aí com o cantor. Escuta só. Primeiro teste. Você vive pelo Espírito, anda pelo Espírito, é cheio do Espírito, é guiado pelo Espírito, tem ousadia para pregar, vive uma vida de santidade. Agora quem não vive pelo Espírito, ele vive pela carne.
Ele vive dividido entre a fé dele e os padrões desse mundo. Ou você serve a Deus ou você não serve. E aí? Como é que você está? Está lá ou está cá? Está cocheando em dois pensamentos. Às vezes faz uma coisa de fé e a outra faz uma carnalidade. Vive na carnalidade. Fica cocheando aí e o Espírito Santo só olhando para você. E dizendo, eu quero te encher do meu Espírito. O crente, ele quando não está cheio do Espírito Santo, ele prioriza outras coisas. Ele prioriza mais as redes sociais. Ai, doeu não, vai sentando. Vai sentando. Ele prioriza mais as redes sociais. É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. É no WhatsApp, é no Facebook, é no Instagram, é no Twitter. Eita, ele vai até buscando outros meios também. É no programazinho de namoro. Tem até isso também, né? Como é o nome? Me disseram aqui o nome. É um nomezinho que se dá aí, eu não sei muito bem não, mas eu já vi. Fica lá entrando, eu estou procurando o amor da minha vida. Aí aparece uma fake news. Aí o seu coração se derrete. Olha o meu gatinho hoje. Aí usa a minha gata. Mas é uma Frankenstein. Todo cheio de remendo. Deus não quer remendo para a tua vida. Um crente cheio do Espírito Santo é como Daniel, irmão. Ele era jovem, mas ele decidiu não se contaminar. Jovem cheio do Espírito Santo é como José, ainda jovem permaneceu fiel a Deus em meio às tentações, em meio às injúrias, em meio ao desprezo. O Espírito Santo toma ele e diz, eu vou te exaltar de uma maneira sobrenatural, porque você foi fiel a mim, você vai sentar em cadeiras de príncipe. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Receita. Pode sentar você aí que está andando na carne. Pode sentar e dizer assim, Jesus, eu preciso mudar minha vida. Preciso, irmão. Porque se ele voltar agora, mentiroso. Você está de pé, você sabe que está mentindo. Você ficou mais de pé por impulso, porque a tua amiga ficou. Agora vai. Para não ficar feio na fita, né? Ela ficou de pé, eu fico também. Eu fico também. Mas ele te conhece. E ele te trouxe aqui nessa manhã. Ele te trouxe exclusivamente nesse dia para renovar a tua fé. Renovar a tua fé. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado agora. Vai, coloca. Vou concluir agora. Fecha teus olhos. Coloca. Eu não vou chamar a frente não. Coloca aí. É você mesmo. Não precisa olhar para mim não. Só fica agora com os olhos fechados. E você vai falar com Jesus. Vai dizer, Jesus, a minha prioridade é o Senhor. A minha vida pertence a Ti. Eu sou Teu. Tu é meu, me dá força, me dá força, me dá força. Tu estás vindo e o Senhor quer me preparar para te encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. Oh, aleluia, aleluia. Uma canção bonita aí, enquanto você está aí colocando a mão. O Espírito Santo de Deus,
Ele que habita em você, Ele que move em você, Ele que te enche de glória, é Ele que te enche da sua presença, é Ele que te enche de glória. Comece a sentir uma glória sobrenatural, comece a sentir uma glória sobrenatural sobre a tua vida agora. Há poder sobre a tua mão, e aonde tem uma mão no ombro de uma pessoa, vai haver um choque celestial agora, de renovação espiritual para a tua vida. Deus está renovando a tua vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Recebe, recebe. Jesus está descendo, Jesus está descendo azeite na botija das virgens imprudentes. Recebe azeite, recebe azeite, recebe azeite, recebe azeite, recebe azeite. Ei, abre este vaso agora, destampa este vaso agora. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Vai destampando esse vaso agora, vai destampando. Você não precisa comprar azeite na barraca da Toinha, você não precisa comprar azeite na barraca do seu João. Você vai buscar azeite agora do céu, porque a porta está aberta. E se a porta está aberta, a esperança faz tudo novo. abre essa botija. Abre essa botija para Jesus derramar azeite, para encher de azeite. Só sobe quem tem azeite, só sobe quem está cheio, só sobe quem está cheio. Alabadaga soterebedeia, alabadotocomum tetenemende dega sorra, alabadaga do mendiga manamassa. Há uma glória de Deus aqui, há uma glória de Deus aqui. Está descendo azeite, está descendo azeite, está descendo azeite, está descendo azeite, está descendo azeite aí na sua vida. Vai dando glória. Vai. Meu Deus. Está descendo azeite do renovo, está descendo azeite da renovação, está descendo azeite do compromisso. Vida santa, vida santa, vida santa. Recebe, recebe. Recebe a graça, recebe a graça, recebe. Agora. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus.